Fala corretor, seja muito, mas muito bem-vindo ao segundo módulo de financiamento imobiliário aqui da Academia de Carvalho. E eu separei nesse segundo módulo um passo a mais para você que já assistiu lá a aula 1, 2 e 3 do primeiro módulo sobre a introdução do financiamento imobiliário. Aqui no segundo a gente vai saber um pouquinho mais, a gente vai mais a fundo em que precisa-se de documentação, quais são os termos utilizados, o que a gente pode ter como carta na manga ali, e eu quero passar um pouquinho, você sabe disso, sobre os meus 10 anos de experiência nesse mercado para você que ou está começando ou quer se profissionalizar, se especializar nesse mercado. Então fica por aqui, eu peço, esse curso é completamente gratuito, então eu te peço para você compartilhar, para você dividir com seus amigos do mercado, para quem trabalha com você, da sua equipe, se você é um gerente, divida para a sua equipe, se você é um coordenador de construtora, divida para os seus corretores credenciados, eu tenho certeza que juntos a gente vai fazer um mercado muito melhor e essa é a intenção da Academia de Carvalho. Então bora para a aula de hoje, para o segundo módulo sobre financiamento imobiliário. E bora começar! E agora, quando a gente fala de financiamento imobiliário, você já assistiu provavelmente, se não eu peço, vou botar o cardzinho aqui em cima, eu peço que você assista as aulas 1, 2 e 3, que foram as primeiras aulas que a gente colocou lá na academia. Agora a gente já tem aqui uma TVzinha, a gente já tem o nosso Flip Sharp no lugar melhor. E eu quero te convidar a dissertar um pouquinho mais, a gente conversar um pouquinho mais sobre os próximos passos, como funciona o financiamento imobiliário, a gente vai falar de termos, a gente vai falar de como funciona o passo a passo, é muito importante você ter isso empiricamente guardado ali na sua cabeça para que você saia falando meio que naturalmente. Então estude, a gente fez um compromisso lá nas primeiras aulas que a gente ia colocar conteúdo aqui todos os dias, exatamente para você sempre ter o que estudar aqui na Academia de Carvalho. Então vamos comigo, gente. Eu quero começar com vocês falando sobre a documentação necessária para se fazer um financiamento imobiliário. E você que é um pouco mais experiente, não fique chateado comigo. Eu tenho certeza que quem está assistindo esse vídeo pode ter um pouco mais de experiência ou pode estar começando, mas a gente vai ter vários pontos aqui que são muito importantes, então assista o vídeo inteiro e você que está começando, preste muita atenção porque a gente vai no detalhe. Primeiro, eu dividi aqui sobre a parte compradora, quem está comprando esse imóvel, e a parte vendedora. Existe uma documentação necessária de quem está comprando e existe uma documentação necessária de quem está vendendo. O banco ele precisa analisar ali as duas partes nesse processo. E a gente vai começar essa aula falando do lado comprador, obviamente, porque nada começa sem ter uma carta de crédito aprovada, sem ter ali já a aprovação de crédito desse cliente. Então a gente vai começar por aqui e eu vou começar falando exatamente sobre a carta de crédito. A carta de crédito nada mais é do que um documento que o banco emite dizendo: eu estou assumindo nessa compra determinado percentual, determinado valor do imóvel, porque o comprador vai pagar diretamente para mim. Eu vou pagar para você que está vendendo e o comprador vai assumir esse compromisso comigo de financiar. Acho que essa é a forma mais fácil de explicar o que é a carta de crédito, esse documento que o banco emite comprovando a condição daquele comprador de comprar um imóvel de determinado valor X, que ele vai liberar o valor Y de financiamento. Então aqui é um ponto principal e provavelmente você já saiba disso se você é do mercado. Não existe financiamento de 100% do valor do imóvel. Não existe o banco que vai ali e quita 100% desse valor, a não ser um asterisco pequenininho ali que a gente vai falar sobre alguns casos. Hoje, por exemplo, não sei se continua, não sei qual a época que você está assistindo esse vídeo, mas hoje, por exemplo, a gente tem um benefício do governo para agentes de segurança, militares, e que nesse perfil, até determinado X valor do imóvel, é possível se comprar 100% financiado. Mas, gente, isso é muito raro. Se você está atendendo um cliente que é um servidor público, que é um profissional liberal ou um assalariado, provavelmente
A não ser que algo tenha mudado aí na política quando você esteja assistindo esse vídeo, mas provavelmente ele nunca financiaria 100% do valor do imóvel. Ele vai financiar 90, 80, 70, e esse percentual que o banco financia para o comprador, a gente chama de LTV. LTV é uma abreviação para Loan, em inglês, to Value. Sou muito poliglota, né? Que nada mais é do que o valor que eu estou emprestando, ou exatamente o que significa é isso que eu estou emprestando, né? O LTV do banco nada mais é do que qual percentual, 80%, 70%, 60%, qual percentual que o banco aceita financiar para aquele determinado cliente. Diogo, isso é uma regra? Não. Tem banco que hoje, repito, a gente está gravando em março de 2022, hoje o Itaú, por exemplo, uma das instituições, ela tem um LTV mínimo de 50%, tem perfis de clientes, tem determinados clientes que ela só financia 50%, você tem que dar 50% de entrada, tem perfis de cliente que ela financia 80%, que é a grande maioria, e tem um perfil um pouquinho maior, que é um personalité, um perfil que tenha um score melhor, que tenha um relacionamento melhor com o banco, que ela financia 90%. Então isso depende de aprovação, isso depende efetivamente de uma aprovação de crédito ali de cada determinado cliente. E para essa aprovação de crédito, um minuto que eu vou pegar o apagador, a gente precisa de determinados documentos. E é exatamente aí que a gente entra no tópico de hoje, que é a documentação necessária para se financiar. Quando a gente fala dos compradores, é meio que óbvio que eu vou precisar do RG e do CPF dele. Isso não precisava nem da academia para saber, eu sei disso. Além de RG e CPF, eu vou precisar do comprovante de estado civil. E o comprovante de estado civil é a sua certidão de nascimento, de casamento, se você for casado. Se você for divorciado, essa certidão de casamento com o divórcio averbado na certidão. Se você for viúva, sua certidão de casamento com o óbito averbado na certidão. Então, eu preciso de um comprovante que me diga, essa pessoa aqui, ela compra sozinha. Ótimo, solteira. Essa pessoa aqui, ela é casada por comunhão de bens. Opa, ela não compra sozinha. Ela compra com o segundo comprador. Então, é necessário o comprovante de estado civil para a gente identificar como legalmente essa pessoa responde quando ela for assumir um financiamento bancário. Por exemplo, uma pessoa que é casada por comunhão de bens, ela precisa obrigatoriamente da ciência do seu companheiro, que ela está assumindo uma dívida, e se essa dívida é em comunhão, ela precisa dos dois assinando. Um exemplo básico aqui para explicar por que eu preciso disso. Obviamente, eu preciso do comprovante de residência, onde essa pessoa mora, e a comprovação de renda. Tão simples, gente, para você nunca mais esquecer. Documentação da pessoa, RG e CPF. Primeiro ponto. Segundo, ela é solteira ou não é? Comprovante de estado civil. Terceiro, comprovante de residência, onde ela mora. E quarto, a renda. Como a gente comprova renda? Primeiro ponto, contra-cheque. Um contra-cheque dos últimos 3 meses mostra que essa pessoa está assalariada, está empregada durante esses últimos 3 meses e ela tem condição de pagar de acordo, lembre-se lá no primeiro módulo, a gente falou que 30% da renda dessa pessoa tem que ser o valor máximo de parcela. Então, se ela tem um contra-cheque de 10 mil, ela comprova ali que ela consegue pagar 3 mil de parcela. Eu não tenho contra-cheque. Eu, Diogo, por exemplo, nós, né, somos corretores, a gente não tem contra-cheque. Como a gente faz? Movimentação bancária. Todos os bancos particulares, a gente tira a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil desse ponto, mas todos os bancos particulares aceitam 6 meses de movimentação bancária.
Então, se eu tenho uma movimentação bancária recorrente, média, de 10 mil reais por mês, eu pego essa movimentação bancária, esses 6 meses eu tiro um extrato em PDF do meu banco, eu mando para o aprovador lá, para o analista de crédito, e ele vai entender. Realmente eu consigo ver aqui nesses 6 meses que ela tem uma movimentação bancária aproximadamente de 10 mil reais, ela comprovou a sua renda. Porém, além da sua movimentação bancária, você vai ter que apresentar o seu imposto de renda. Você não recebe 10 mil por mês? Então, provavelmente você está declarando que você recebe 10 mil por mês. Então, você vai pegar o seu imposto de renda lá, proveniente provavelmente ao ano passado, você declarou no início do ano, referente ao ano passado. Se você já tinha essa movimentação lá no ano passado, seu imposto de renda vai estar ali, e você vai mostrar a sua movimentação bancária hoje para provar que você continua recebendo aqui. É muito bom deixar claro que o banco ele sempre pede também um comprovante, né? Tá bom, você recebe 10 mil por mês, mas você recebe 10 mil por quê? Ah, eu sou um advogado, ok, cadê a sua OAB? Você tem? Tem. Ah, eu sou um empresário, legal, você tem um CNPJ? Tem. Ah, eu vendo pela internet, tá bom, você tem uma conta em algum PagSeguro ou algo desse tipo? Tem. Então, pense sempre quando você já estiver atendendo o cliente, ele fala, ah, mas eu não comprovo, tá bom, você tem um extrato bancário? Tem. Legal, qual a sua profissão? Eu sou empresário, você tem CNPJ? Beleza, já fechei as pontas ali, eu tenho como aprovar esse crédito para o meu cliente. Beleza, gente, agora vamos lá. Eu não tenho imposto de renda. Eita, tá bom, vamos lá. O imposto de renda, ele sempre está relacionado ao ano anterior, né? Eu declarei no início do ano, referente ao ano anterior. Pode ser que esse empresário, ele tenha aberto uma empresa, ou a empresa dele começou a movimentar esse ano. Pode ser, pode ser. Cabe uma defesa? Vale a pena? Não vale? Pode ser. Ou vice-versa. Diogo, eu tinha uma empresa ano passado, eu ganhava 30 mil reais por mês. Eu não tenho o extrato bancário, mas eu tenho o imposto de renda lá daquela época. Serve? Não. Porque não adianta você só ter o imposto de renda se você não comprova que você continua recebendo aquele valor até os dias de hoje. Então, 2 pontos aí importantes para você saber. É importante ter o imposto de renda. Se o meu imposto de renda é menor do que eu recebo, tá bom, pode ser que você recebia menos ano passado e o seu extrato mostra que você recebe mais hoje. Vale, é possível. Se eu tenho um imposto de renda maior do que a minha movimentação bancária, não vale. Porque você precisa comprovar que você continua recebendo esse valor até os dias de hoje. Bom, recolhido todos esses documentos, você vai mandar para aprovação. E aí já deixo algumas dicas aqui. Existem algumas empresas específicas que fazem isso, que são correspondentes bancários, que até te passam parte da remuneração do banco para que você faça esse serviço com eles. Então procure na sua cidade, enfim, onde você trabalha, provavelmente vai ter ali 1 ou 2 empresas que trabalham bem, que fazem isso bem feito. Obviamente procure ali a índole da empresa, com certeza, mas essa empresa ela faz esse trabalho, então você vai ter ali sempre um escritório disponível para você colocar o seu crédito, colocar as documentações do seu cliente para aprovação de crédito. Normalmente essas empresas trabalham com vários bancos, isso te ajuda também a sempre ter uma aprovação do seu cliente em mais do que um banco, ou caso o seu cliente seja difícil de aprovar, você tem ali mais do que uma possibilidade, né? Tem empresas que trabalham só com Itaú, por exemplo. Se não aprovar no Itaú, aí já é. Bom, aprovação feita, você teve a aprovação do seu cliente, a gente volta lá para o que a gente acabou de falar no início da aula, que é a carta de crédito. Você vai ter essa carta de crédito, vai apresentar para quem está vendendo, seja a construtora, seja o proprietário, ou seja, enfim, quem estiver vendendo ali esse imóvel, e vai falar, olha, meu cliente tem condições de quitar os outros 80% do valor do imóvel, os outros 70% do valor do imóvel, e a entrada ele vai te pagar imediatamente, ou ele vai dar um atozinho e vai pagar a diferença, enfim. É assim que funciona o processo inicial do financiamento imobiliário. Tá bom, Diogo, então eu vou precisar só isso dos compradores? Sim. A partir do momento que o crédito dele está aprovado, a gente vai começar a olhar para o lado do vendedor, que está vendendo o imóvel. Bom, a primeira coisa que a grande maioria dos bancos vão te pedir do vendedor
é o IPTU do imóvel, uma foto do espelho do IPTU e uma ônus reais. Se você ainda não sabe disso, a ônus reais é o histórico desse imóvel, seja a cidade que for. Você no cartório de registro de imóveis tem um histórico, desde que esse imóvel nasceu, desde que ele era uma construção, talvez um memorial de incorporação lá no início, que ele era apenas um projeto, até os dias de hoje, por todos os proprietários que ele passou, se teve hipoteca, alienação, se teve um banco que financiou isso em algum momento, se esse banco já deixou essa dívida, já liberou esse imóvel de hipoteca e entrou outro, todo o histórico desse banco é feito dentro da ônus reais. E, então, obviamente, inicialmente eu preciso do IPTU e da ônus reais. Por que eu preciso dessas duas coisas? O IPTU vai me dar a inscrição municipal e os dados ali para que eu tenha o início do trabalho desse imóvel, e a ônus reais vai me dizer quem é esse imóvel, quem são os proprietários, se ele está disponível, se tem algum processo judicial que entrou dentro desse imóvel e assim por diante. Então, esses são os dois primeiros documentos que você precisa na venda do seu imóvel. E, obviamente, se você está vendendo um imóvel de um terceiro, você vai precisar aqui também do RG, do CPF, do comprovante de residência, para que você confeccione o seu compra e venda, né? O documento ali no qual você vai vender dessa pessoa para esse comprador. Ah, mas eu estou vendendo de uma construtora. Se você trabalha com construtora, muito provavelmente essa construtora tem um jurídico, já tem até esse documento pronto, vai até te entregar ali para que você já assine com o seu comprador. Bom, passado esse ponto, eu já entreguei a IPTU e a ônus reais. O primeiro passo que é feito dentro do financiamento imobiliário é uma avaliação do imóvel. E para que serve a avaliação do imóvel? Na verdade, todo financiamento imobiliário, ele precisa ser avaliado, efetivamente a palavra é essa, avaliado por um avaliador, por um engenheiro, para que o banco tenha certeza que aquele imóvel, lembra que eu falei que o banco ele tem um LTV de 80%? Então vamos dizer que esse imóvel, eu disse para o banco lá que ele vale 1 milhão, certo? E automaticamente, se o banco me libera 80%, o banco vai me financiar 800 mil. E eu vou dar 200 mil de entrada. Só que quem garante que esse imóvel vale 1 milhão? Quem garante que não estou tentando comprar um imóvel de 800 mil sem dar entrada? E aí eu disse para o banco que ele vale 1 milhão, para que eu não dê esses 200 mil e o banco pague os 800 mil. O avaliador. Existe um processo de avaliação que é feito ou presencialmente ou de forma online, comparando anúncios, comparando o valor do mercado, para que garante-se que aquele valor daquele imóvel é o valor que foi determinado na compra. Então, esses documentos aqui são importantes também para você pedir essa avaliação do banco, que é o primeiro passo. O segundo passo é a gente emitir todas as certidões, e aí tem estados que não exigem isso. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, é exigido. Eu vou emitir todas as certidões, que são certidões que comprovam que não existe nenhum processo judicial, que não tem nada que desabone o nome dos proprietários e que eles podem vender aquele imóvel. E uma ônus reais, essa ônus que eu pedi aqui em cima, ela é um histórico do imóvel. Só que essa ônus o proprietário pode ter desde que ele comprou o imóvel. Então a gente precisa de uma ônus reais atualizada. E aqui vem um ponto importante. Você sabia que esses documentos têm validade? Então é muito importante que todo esse processo já esteja andando para você pedir essa ônus reais atualizada, porque ela tem uma validade de 7 dias na grande maioria dos estados do Brasil. Então, desculpa, falei besteira, gente, me perdoa. Ela tem uma validade de 30 dias. Então, eu tenho 30 dias ali apenas para que essa ônus tenha validade. Então, eu preciso estar com esse documento ali para levar em cartório ainda em validade dentro desses 30 dias. E as certidões, algumas delas têm 3 meses, algumas são 30 dias também, enfim, depende da certidão que o seu estado pede aí para esse registro. Bom, com todo esse documento emitido, a gente vai para a segunda fase desse processo, que se chama conformidade.
Não sei se você já ouviu falar nisso, mas existe uma fase. O processo está na fase de conformidade. Aí é o jurídico do banco analisando toda essa documentação. A documentação dos compradores, a documentação dos vendedores, a renda dos compradores é analisado novamente na conformidade. Então não adianta, às vezes a gente vê, não, eu vou dizer que ele ganhava um pouquinho mais, não adianta, porque vai passar novamente por um crivo desse avaliador aqui na frente. Estando tudo certinho, esse contrato vai ser emitido. Quando o contrato do banco ele é emitido, aí a gente tem um documento com força de escritura. Então vamos sair um pouquinho do financiamento imobiliário e vamos entrar em outra aula que a gente tem aqui, que é a aula de como funciona o processo de uma venda, né? Como funciona efetivamente todo o processo da venda, desde a confecção de um instrumento particular. A gente tem essa aula aqui na academia também. Vamos sair um pouquinho dela para lembrar o que a gente aprende lá naquela aula. Primeiro, você tem um instrumento particular de compra e venda, que é um documento no qual eu faço um compromisso entre o comprador e o vendedor, que os dois se comprometem um a vender para o outro, né? O comprador se compromete a comprar e o vendedor se compromete a vender. Depois desse instrumento particular, o segundo passo é a gente fazer uma escritura desse imóvel. Essa escritura é feita num cartório. Você pode pegar um cartório de ofício de notas da sua cidade e você faz uma escritura, um documento onde o tabelião pega todos os dados do comprador, do vendedor e escritura esse imóvel. Em pagamentos à vista é muito normal você ter um ato aqui nesse instrumento particular de compra e venda, que é um documento que normalmente é feito pela imobiliária, pelo jurídico da construtora, e você quita lá no cartório. Você já deve ter ouvido isso, não, lá no cartório eu levo um cheque administrativo e quito quando a gente assinar a escritura. A escritura está confeccionada, a gente pega essa escritura e leva ao registro geral de imóveis, que corresponde àquele imóvel, para registrar essa escritura, esse documento que foi feito em outro cartório ou até no registro de imóveis, enfim. Essa escritura que foi feita. Bem superficial, gente, a gente explica isso melhor em uma aula de documentação. Mas, no processo do financiamento imobiliário, essa escritura que é feita no cartório, ela não existe. Por quê? Porque o contrato do banco tem força de escritura. Então, o contrato do financiamento imobiliário ele já é a escritura do imóvel que você está comprando. Por isso, a grande maioria dos bancos cobra essa taxa de contrato, taxa de escritura, taxa de avaliação, enfim, existe uma taxa que o banco te cobra para fazer esse documento. Bom, fiz o documento, assinei o contrato do banco e vou levar esse contrato igualzinho o processo de compra à vista lá no RGI para registrar esse imóvel. Registrei lá na ONUS Reais, lembra a ONUS Reais, que é o histórico desse imóvel, vai sair meu nome alienado ao banco que eu financiei, a hipoteca do banco que eu financiei. Bom, essa foi a nossa aula de hoje, espero que você tenha gostado, espero que tenha esclarecido um pouquinho de como funciona esse processo de financiamento imobiliário. E se você assistiu até aqui é porque você gostou, é porque foi um conteúdo relevante para você. E eu vou te pedir para você comentar aqui embaixo, curtir, botar o sininho para que todos os vídeos, a gente faz vídeo todos os dias vídeos que a gente coloque apareça para você. E claro, comente, compartilhe para a sua equipe que a gente existe, a gente faz isso de graça e a forma de você ajudar a gente é compartilhando o nosso trabalho. Então seja muito bem-vindo à Academia de Carvalho. Se você ainda não se inscreveu, você tem tanto no YouTube quanto no Instagram. Nosso conteúdo é diário, a gente está sempre aqui fazendo conteúdo para você e eu espero que você goste desse trabalho nosso. Seja muito bem-vindo e obrigado por ter assistido. Até a próxima!